Olá, amigos e amigas. Para quem não me conhece, eu sou Getúlio Xavier, editor do site de Carta Capital, e inicio agora mais um episódio da nossa série especial de entrevistas com candidatos e candidatas à prefeitura das principais cidades brasileiras. Estou aqui com o Luciano Dutti, que é deputado federal desde 2015 pelo PSB do Paraná. Ele também já foi deputado estadual, vice-prefeito de Curitiba e prefeito por 2 anos, entre 2010 e 2012. Atualmente, Dutti é candidato na cidade em uma chapa formada com o pedetista Goura Nataraj e conta com o apoio de uma série de partidos, entre eles o PT do presidente Lula. Candidato, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite aqui de Carta Capital para discutir eleições, propostas e, claro, também falar um pouquinho de política aí, municipal, estadual e, por que não, nacional. Candidato, muito bem-vindo. Obrigado, Getúlio. Quero cumprimentar a todos da Carta Capital, o pessoal que está nos acompanhando, assistindo, dizer que é uma satisfação poder estar participando agora dessa entrevista. Candidato, para minha primeira pergunta, eu gostaria de evocar dados de duas pesquisas Quest, tanto da mais recente, divulgada na terça-feira, quanto da anterior, do final de agosto. Naquele mês, o senhor estava tecnicamente empatado na liderança com outros 3 candidatos. Eduardo Pimentel, vice-prefeito, que tem o apoio do atual prefeito Greca, do governador Ratinho Júnior. Roberto Requião, ex-governador, ex-senador, também aparecia ali na lista, assim como Nele Prevot, deputado estadual e ex-secretário do atual governo Ratinho Júnior. Estavam ali todos num patamar entre 15% e 20% dos votos, considerando a margem de erro, era um empate técnico. Nesta terça-feira, porém, para quem acompanha a Carta Capital já está bem informado dos números, a mesma Quest mostrou que Pimentel ali desgarrou um pouco, teria disparado na liderança, passou ali para os seus 36% das intenções de voto, se isolou na liderança, mas o senhor segue ali nessa segunda posição, empatado com Nele Prevot e Requião um pouquinho mais distante, com 8% das intenções de voto. Dei esse contexto todo para perguntar, deputado, evidentemente, o que mudou na sua avaliação aí para Pimentel ter dado essa disparada nesse período, o que pode acontecer daqui em diante, esse cenário, na sua avaliação, reflete a realidade? Como que tem lidado com esses números? Olha, Getúlio, assim, a primeira pesquisa da Quest, assim, nos surpreendeu os números que veio na primeira pesquisa, porque as nossas pesquisas internas apontavam uma diferença. Mas, lógico, como a gente vê no empate técnico, a gente não questionou. Agora a gente vê com uma distância grande, mas nossas pesquisas internas também apresentam números um pouco divergentes da atual pesquisa. Então, como a gente não questionou antes, a gente não questiona agora também. Mas, para nós, o importante para a nossa campanha é que todas as pesquisas indicam um segundo turno. E todas as pesquisas nos colocam em segundo lugar, então indicam que provavelmente a gente possa estar no segundo turno se esse cenário se mantiver ao longo das próximas 2 semanas. E a gente trabalha muito para isso, a gente trabalha muito para que tenha segundo turno e para que a gente esteja no segundo turno. Daí sim fazer uma campanha mais igual, porque hoje a diferença de exposição na televisão, na rádio, nas inserções, é muito grande em relação ao candidato que vem liderando as pesquisas. E no segundo turno, não, todo mundo vai jogar igual, vai jogar com o mesmo tempo de televisão, o mesmo número de inserções. Eu acho que daí é um momento mais adequado e mais apropriado para os debates, com um debate mais olho no olho, propostas melhor sendo confrontadas, e a gente tem muita expectativa que no segundo turno a gente possa ter um resultado muito melhor do que a gente está tendo agora. Eu queria perguntar se o senhor acredita nessas 2 semanas em alguma chance do Pimentel estar fora desse segundo turno, de uma desidratação, ou se isso não está no radar, a briga dos outros candidatos, incluindo o senhor seria mesmo por essa segunda vaga, como que está essa questão? Sim, eu já tenho uma experiência grande em política. Nunca fui afeto às bravatas, né, de achar que vai acontecer tal coisa. Todo mundo está vendo a realidade. Todo o cenário indica a eleição de 2 turnos, o Eduardo Pimentel na frente dos outros candidatos, na minha frente, na frente do Ney, do Requião e dos outros. Enfim, acho que a tendência é que a disputa seja pela segunda vaga. Política, você sabe, pode acontecer um fato amanhã e que mude tudo, né? Mas assim, a tendência natural no cenário atual de hoje é 2 turnos.
o Eduardo Pimentel, e uma disputa mais favorável para a gente, até, na verdade, mas uma disputa entre os outros candidatos para o segundo turno. Perfeito, candidato. Só queria lembrar aos nossos queridos leitores e leitoras de Carta Capital que Eduardo Pimentel, como citei, é o vice-prefeito, está com a máquina pública a pleno vapor ali, então tem o apoio de Rafael Greca, atual prefeito da cidade, também conta com o apoio do Ratinho Turno, esse que acumula percentuais bastante significativos de aprovação aqui no Paraná, na sua gestão, ele está atualmente na segunda gestão, já teve uma primeira gestão bem avaliada, aí, segundo pesquisas, e segue com essa aprovação nas alturas. Então, isso tudo, esse contexto, dou para ajudar a explicar também um pouquinho dos números das pesquisas que citamos aqui. Deputado, indo um pouquinho mais adiante, queria só, antes da gente entrar de fato nas propostas aqui para a cidade, tratar de um fato da eleição de 2012. O senhor foi candidato naquela época e vice-prefeito do Beto Richa, depois assumiu com a saída dele para outro cargo, o senhor assumiu ali a reta final de governo, não conseguiu a reeleição naquela ocasião, Frutti saiu vencedor em uma disputa, inclusive, com o Ratinho Júnior, esse que atualmente é o governador, mas perdeu a eleição naquela ocasião. Gostaria de saber se, olhando para trás, já tem alguma explicação, ou tem uma explicação por que foi derrotado naquela ocasião, e também, mais do que isso, gostaria de saber o que mudou do Luciano Dutti de 2012, aquele que não venceu aquele pleito, para o de agora, que quer uma nova chance aí de comandar a cidade por mais 4 anos, quem sabe 8 anos aí num projeto de reeleição. Olha só, eu não fui para o segundo turno, todas as pesquisas, na sexta, no sábado, colocamos 6, 7 pontos na frente do Gustavo Frutti. No Ibope, de boca de urna, aquele que sai 5 da tarde, me deu 5 pontos na frente do Gustavo na boca de urna. E no resultado, para valer, eu deixei ele ir para o segundo turno por 4 mil votos, que você não vira nem suplente de vereador, né? Com todo respeito aos vereadores, mas é um número muito insignificante de votos, 0,3% dos votos. Então, a gente não foi para o segundo turno. No segundo turno, o Gustavo daí venceu o Ratinho Júnior, que era a expectativa, na época, de todo mundo que fosse para o segundo turno, poderia vencer aquelas eleições. Depois disso, eu me elegi 3 vezes deputado federal, com o 3º mandato de deputado federal. Posso dizer que valeu a pena, aprendi bastante nesses 3 mandatos de deputado federal, aprendi a conhecer bem a dinâmica de Brasília, a dinâmica do governo federal, a dinâmica dos ministérios, a dinâmica do orçamento público federal, e acho que isso me dá uma experiência muito maior do que eu tinha em 2012 para administrar Curitiba. Hoje eu sei aonde tem recurso, aonde você tem que correr atrás. Não adianta o prefeito ficar aqui em Curitiba aguardando que os recursos cheguem. Tem que ser uma pessoa proativa, o prefeito tem que ser proativo, correr atrás, e tem vários programas do governo federal. Se você correr atrás, você consegue trazer recursos. Está aí o PAC de mobilidade, PAC Minha Casa Minha Vida, PAC na saúde, PAC na educação, e a gente já está de olho em tudo isso. Todo o nosso plano de governo tem muito como base os programas do governo federal, casar com os programas do governo federal. E eu acho que isso vai possibilitar que a cidade realmente dê um grande salto. Perfeito, candidato. Queria entrar agora na seara das propostas definitivas, então, aqui para a cidade de Curitiba. Uma pesquisa Atlas Intel, também bastante recente, do final de agosto, ali por volta do dia 28, 27, ela foi às ruas e perguntou, além dos cenários eleitorais para a cidade, perguntou para os eleitores quais seriam os maiores problemas de Curitiba no atual momento. Isso já com vistas às propostas e planos de governo. Nessa pesquisa, a maioria dos eleitores de Curitiba apontou a criminalidade como o grande problema da cidade. Poderia fazer mais de um apontamento, 59% escolheram ali a criminalidade como principal problema. Mas há também 2 outros percentuais bastante significativos, que é de 41% sobre a situação de quem vive nas ruas hoje da cidade, ou seja, a situação das pessoas que moram nas ruas, em especial no centro da cidade de Curitiba,
e um outro percentual que aponta a degradação do centro da cidade como grande problema. Então, seria esse o top 3 aí de problemas apontados para os eleitores. Queria te perguntar, candidato, se o senhor primeiro concorda com essa lista de problemas, se são esses de fato, se esse é o retrato de fato da cidade de Curitiba hoje, e, claro, aproveitar para perguntar quais seriam as suas propostas para resolver esses três problemas que, de alguma forma, estão ligados, né? São três problemas que tratam, em especial, do centro da cidade de Curitiba. Olha, eu acho que hoje o sentimento da população da nossa cidade é esse. Já foi uma referência o centro histórico da nossa cidade, e hoje, por conta da situação da insegurança, das pessoas em situação de rua, tem uma degradação muito grande do centro. Então, a primeira proposta nossa na área da segurança é transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal Comunitária. Isso é possível, tem a PEC 57 rodando na Câmara, mas também tem as possibilidades já pela criação do SUSP, assim, há 6 anos atrás, já dá essa garantia, o STF também já deu essa garantia da integração, da participação dentro da área do sistema de segurança nacional das guardas municipais. Então, você pode transformar, sim, a Guarda Municipal em Polícia Municipal, nós vamos transformar em Polícia Municipal Comunitária, vamos ampliar o efetivo para 2.500 policiais, e ser uma polícia ativa, proativa, que esteja presente nos bairros. Hoje, os bairros de maior criminalidade em Curitiba é o centro da cidade, em primeiro lugar, e o segundo é a região da SIC. Então, nós queremos reforçar em todas as regionais, mas dar uma atenção especial nessas duas regionais. Na área das pessoas que estão em situação de rua hoje, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, hoje é tocada pela Fundação de Ação Social. Nós vamos transformar em secretaria, contratar e fazer concurso público e contratar um número maior de assistentes sociais, porque o pessoal não está dando conta de todo o serviço necessário hoje. Vamos ampliar a equipe, capacitar a equipe, também investir bastante na área da assistência social, fazendo parcerias com as entidades sociais, com as entidades filantrópicas, com as igrejas católica, evangélica, e fazer um grande censo das pessoas em situação de rua. Hoje a gente não sabe exatamente quem está na rua, quem são essas pessoas, o que elas têm, se elas têm problema de saúde mental, se elas usam álcool, droga, se estão sem moradia local para ficar, ou simplesmente estão infiltradas naquele grupo de pessoas em situação de rua por algum outro motivo, que tem que ter atuação da polícia, sim. Então, nós queremos reorganizar todo o sistema e fazer com que o centro da cidade também a gente tenha políticas de estímulo, tá? Que as pessoas morem no centro, mas que também trabalhem no centro e abram o seu negócio no centro da cidade, estimulando a abertura desses novos comércios, com incentivos por parte da prefeitura. É igual quando você viaja para outros países, outros locais, você procura ficar no centro histórico, porque você, eu vou estar mais próximo das coisas para serem visitadas na cidade, né? E aqui, se você ficar no centro histórico ou no centro da cidade, é uma roubada hoje, entendeu? O turista não vai sair do hotel. Então, você tem que mudar esse ânimo, dar outra dinâmica, com muitas atividades culturais no centro, aproveitar bem a Rua das Flores para fazer diversos tipos de atividades e estimular o comércio a ficar aberto. Então, acho que investir em uma dinâmica nova para o centro é fundamental para a gente mudar todo esse cenário. Perfeito, candidato. O senhor já começou a falar de um assunto que eu queria abordar nessa próxima questão, que é o transporte público da cidade. A capital, ela já foi modelo para o país, até para algumas outras cidades do mundo, de transporte coletivo, eficiente, funcionava muito bem com a sua canaleta, os tradicionais vermelhões, os tubos da cidade eram também uma referência estética aqui fora do Brasil, mas nos últimos anos esse modelo parece ter entrado em uma espiral aí e afastado boa parte da população. Os usuários diminuíram, a passagem subiu, a frota de ônibus ela não foi de fato renovada nos últimos anos, há de fato ônibus novos andando pela cidade, mas também muitos ônibus ultrapassados ainda integram a linha, em especial
nos bairros da capital, nos bairros mais afastados do centro. A cidade de Curitiba, uma família só praticamente domina todas as empresas de ônibus que operam na cidade. Essa família chamada Gulim, ela, enfim, administra ali quase todas as empresas, praticamente a totalidade do transporte público de Curitiba há muitas décadas, e há a expectativa aí de um contrato que afaste, pelo menos em partes, essa espécie de monopólio. Então, gostaria de saber do senhor, novamente, repetindo a pergunta, como se posiciona nesse contrato e, principalmente, se é possível remodelar o transporte de Curitiba, baixar a tarifa, frotas de ônibus novos, o que o senhor tem de concreto aí para fazer Curitiba voltar a ser esse modelo de transporte coletivo? Para mim, o ponto de partida é rever o que fizeram no contrato ao longo dos últimos 15 anos. O que foi mudando nesse contrato que chegou nesse ponto? Eu tenho certeza que quando eu era prefeito, nós tínhamos a 11ª tarifa entre as capitais, renovamos a frota em 1.200 ônibus, tínhamos a tarifa domingueira a R$1, colocamos uma parte da frota toda movida a B100, biocombustível puro, coloquei 60 ônibus híbridos elétricos e mantivemos essa tarifa nesse patamar. Hoje a tarifa é a mais cara do Brasil entre as capitais. É uma tarifa onde a renovação da frota somente ocorreu em 600 ônibus ao longo de todos esses anos. Nós tínhamos 1.800 e renovamos 1.200. Então, a frota, boa parte, nós temos praticamente 700, 800 ônibus com prazo de validade vencido. Só se mudaram no contrato o prazo de validade, que era de 10 anos. Né? Deram um subsídio de R$500 milhão, como eu disse anteriormente, para os donos, para os empresários do transporte público da nossa cidade. Tem um contrato que o ano que vem tem que ser refeito, uma nova licitação tem que acontecer. A prefeitura já pediu um estudo ao governo federal através do BNDES de uma nova modelagem. Essa nova modelagem é que vai permitir, na verdade, a discussão de uma tarifa mais justa, uma tarifa que seja mais acessível às pessoas. Eu acredito muito que é possível fazer, sim, dentro dessa discussão, ter uma tarifa mais justa e mais acessível. Mas nós, já no dia 26 de janeiro, nós vamos voltar com a tarifa domingueira. A tarifa domingueira zero. A pessoa vai andar de graça aos domingos, igual acontece em São Paulo. São Paulo, aos domingos, o ônibus é de graça para a população de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Nós temos 1.800.000. Nós queremos movimentar todos os parques da cidade com muita atividade cultural, mexer com o comércio da cidade. Isso dá retorno para a prefeitura. No final das contas, o zero não é zero. Para a prefeitura dar receita nova e dar receita nova para as pessoas que estão trabalhando também e movimenta toda a cidade. Fazer também a integração temporal, que hoje nós não temos. Hoje você está passando no meio do caminho, se quiser descer de um ônibus para pegar outro ônibus sem precisar ir no terminal, você não pode, você vai pagar a segunda tarifa. E nós vamos fazer a integração temporal que é mais racional, mais inteligente e é melhor para o usuário, dá mais agilidade para o usuário do transporte. Então, esse é um outro ponto fundamental que a gente vai fazer e tentar retomar a integração metropolitana para as mãos da Prefeitura de Curitiba, junto com o consórcio dos municípios da metropolitana também. Perfeito, candidato. Queria sair um pouquinho dessa área de propostas e me encaminhar aqui para uma questão de alianças, de campanha, enfim. O senhor tem o PDT formalmente aí na sua chapa, com Gora Nataraj, já citei aqui, é um cicloativista, deputado estadual, enfim, trouxe o PDT para essa sua chapa de maneira formal, mas também trouxe ali uma série de outros partidos, uma espécie até de frente ampla aí na cidade de Curitiba, formando, vou destacar aqui em especial o PT, que é o partido do atual presidente Lula, mas Lula não tem aparecido tanto na sua campanha. Olhei um pouquinho antes dessa nossa entrevista aqui de novo, as suas redes sociais, ali pouquíssimas fotos com o presidente, diferente, cito isso porque é uma postura bastante diferente, distinta de outras campanhas que também contam com o apoio de Lula. Vou citar aqui, por exemplo, o exemplo paulista, né, de Guilherme Boulos, que usa a imagem do presidente quase que a todo momento ali nos seus materiais.
Gostaria de saber esse afastamento, digamos assim, usando aqui, claro, com perdão da poética, aqui, entre aspas, esse afastamento, ele é uma estratégia para driblar essa famosa rejeição que o PT tem aqui no Paraná, ou é um afastamento natural, pessoal, entre vocês dois ali, não é muito próximo do presidente Lula? Como é que se dá essa relação, candidato? Assim, eu tenho uma felicidade muito grande de ter o PT na aliança, o PT, o PCdoB e o PV junto com o PDT. A gente está trabalhando muito junto, em harmonia. Coordenação da campanha é feita em todas as regionais, com a participação de todos os partidos. O PT é o partido mais presente na campanha, mais presente na mobilização. Aqui nos nossos programas de televisão já apareceu o ministro Camilo Santana defendendo propostas nossas, já apareceu a ministra Anísia Trindade também defendendo propostas que nós estamos apresentando. Na campanha ainda não apareceu o Alckmin e não apareceu o Lula, isso é um fato, não apareceu na televisão na campanha. Mas eles estão presentes em todas as conversas que nós fazemos, em todos os discursos que nós fazemos. E está sendo uma estratégia da nossa campanha, nesse momento, levar ela mais para o lado técnico, não fazer uma disputa entre A e B, e sim ter uma estratégia, assim, vamos discutir a cidade tecnicamente. Sou uma pessoa que vem dos quadros da prefeitura, da área técnica da prefeitura, e tenho dito sempre, dia 1º de janeiro, não é o Bolsonaro que vai sentar na cadeira de prefeito, não é o Lula, não é o Ratinho e nem o Rafael Greca. É um dos candidatos que estão se apresentando. As pessoas têm que escolher quem ela acha que tem mais experiência para fazer com que a cidade realmente avance, dê um salto. E ele está tentando mostrar isso, mostrando também a importância que é você ter apoio do presidente Lula e ter apoio do governo federal na campanha para você poder promover realmente essas mudanças. E acho que vai chegar o momento, que acho que o momento é o segundo turno, onde a campanha vai ficar bem polarizada e todo mundo vai ter que entrar na campanha daí, entendeu? Acho que agora ainda não é o momento mais adequado para isso. Agora é o momento de discutir, apresentar propostas, mostrar a campanha ativa, presente e mostrar que a gente tem diferença em relação às outras candidaturas. Geraldo Alckmin é hoje uma figura aí de bastante relevância, bastante importância dentro do PSB, que é um dos partidos, vale dizer, que mais tem crescido em influência política ali em Brasília. O senhor é deputado federal, sabe muito bem disso. A bancada do PSB tem influenciado muito bem as discussões ali na Câmara dos Deputados, em especial ali onde tem uma bancada bastante significativa da qual o senhor faz parte. Mas Geraldo Alckmin é, de fato, a cara do partido hoje, junto com a Tabata Amaral, talvez sejam as duas as grandes figuras aí do PSB nacional. Gostaria de saber, de entender um pouquinho do papel do vice-presidente brasileiro na sua campanha, se é que ele tem um papel, vai ficar para o segundo turno, como é que tem sido essa participação do Alckmin? Eu gosto muito do Alckmin. Ele é médico, eu sou médico, a gente tem muitas conversas, não de agora só que ele veio para o PSB, mas lá de trás, das outras candidaturas dele, sempre tive uma admiração muito grande por ele. E ele vai vir para a campanha no mesmo momento que vier o Lula. Na hora que vier o Lula, vem o Alckmin, vem o João Campos, vem a Tabata, vem o Márcio França, daí vem todos os ministros do governo. Enfim, nós estamos fazendo uma campanha agora bem focada na apresentação das nossas propostas. Mas a campanha política mesmo, ela vai acontecer no segundo turno. Candidato, sei que a agenda é bastante cheia nessa reta final de campanha, então eu queria só me permitir uma última pergunta antes da gente encerrar aqui, que é justamente sobre o governador Ratinho Júnior, né? Ratinho Júnior, como citei, ele apoia o atual vice-prefeito nessa eleição, é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é tido, inclusive, pelos analistas políticos nacionais como talvez o governador mais bolsonarista. Ele é muito tranquilo, é menos belicoso, mas é quem de fato coloca aí para valer as políticas de Bolsonaro na prática, colégio cívico-militar, enfim, toda a pauta armamentista, toda a pauta policial, é ele quem conseguiu primeiro colocar aqui na sua gestão. E ele também é bastante afastado do atual governo do presidente Lula. Na atual prefeitura, porém, ele é aliado de Greca, tem contribuído ali com verbas, com obras, com aparições para fomentar essa imagem positiva da Prefeitura de Curitiba. O senhor e o Goura estão
de lados opostos aí de Ratinho Júnior, não só no período eleitoral, mas o Goura é deputado estadual e faz parte da bancada de oposição ao governo estadual de Ratinho Júnior. Então, eu queria saber, muitos eleitores muitas vezes citam receio, né? Ah, se o Dutti ou se outro prefeito se eleger, vai ter brigas com o Ratinho Júnior, ele vai criar barreiras políticas, a gente não vai ter verba. Então, eu queria entender como que, nesse cenário de eleição, o senhor se elege, toma posse, como fica essa sua relação com o Ratinho Júnior? Ela é positiva? É possível pensar em alianças? Como que o senhor vê essa questão e como que o senhor responderia a essa preocupação do eleitor curitibano? Eu acho que as pessoas não têm que ter essa preocupação, porque se eu vencer as eleições, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é visitar o presidente Lula e visitar o governador Ratinho Júnior e mostrar para ele que nós não estamos em lados contrários, nós temos ideias e posições contrárias. Mas quando é o bem da cidade, a gente tem que continuar trabalhando pelo bem da cidade. Tenho certeza que não vai fazer nenhuma solução de continuidade nos projetos de parceria que hoje o Estado tem com a prefeitura. Acho que seria um equívoco da parte dele, principalmente se ele tem projetos maiores para o futuro político dele, não tem como cercear Curitiba de ações que já estão acontecendo e parcerias que já estão acontecendo. Lógico que a gente discorda do processo de privatização das escolas que vem sendo feito, a gente discorda da privatização da Copel, das outras privatizações que o governo estadual vem fazendo, porque eles estão vendendo, praticamente liquidando o Estado. Daqui a pouco não vai sobrar patrimônio público nenhum para o Estado do Paraná fazer nada. Vai ter que viver de arrecadação de impostos, basicamente, e daqui a pouco pode vir uma crise hídrica, uma crise elétrica, e o Estado não vai ter papel de relevância nenhum, porque vendeu seus principais ativos. A Copel sempre foi uma referência para o Brasil, uma das maiores empresas do país, que não podia ser vendida a preço de banana como ela foi vendida. Nós temos essas discordâncias, sim. Agora, na questão, quando envolve a questão das cidades, eu acho que não deve haver discriminação por parte de nenhum gestor estadual ou federal.